a Torre de Babel, toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Alguns comentários bíblicos, o que esse povo estava dizendo é: se por acaso, isso aqui não está na Bíblia, mas algumas pessoas dizem que aqueles homens pensaram assim: se por acaso Deus quiser novamente acabar com a humanidade, da mesma forma com que ele fez na época, naquele tempo do dilúvio, então com essa torre a gente vai chegar até a Deus, e então iremos nos vingar de Deus. Então a intenção do homem era subir e chegar até a Deus. Essa era a intenção. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. A confusão de língua vem agora. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro, para que um não entenda a língua do outro. Você está entendendo aqui? Deus disse: ei, desçamos e vamos confundir ali a língua dos homens. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Babel significa confusão. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou. O Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxedes, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxedes, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxede 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxedes, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E viveu Salá, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Éber, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Arreú. E viveu Peleg, depois que gerou Arreú, 200 anos e gerou filhos e filhas. Parece maçante, parece cansativo, mas tem um grande significado. Aqui a gente começa a entender um pouquinho, e conhecer cada nome, quem gerou quem, Então, se está aqui, é necessário que a gente venha ler, tá? E viveu Reuel, depois que gerou, e viveu Reu 32 anos e gerou a Sereg. Viveu Reuel, depois que gerou a Sereg, 207 anos e gerou filhos e filhas.
viveu Sereg 30 anos e gerou a Naor. E viveu Sereg, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão. Terá foi o pai de Abraão. Terá gerou e viveu Terá 70 anos e gerou Abraão e Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. São nomes que depois a gente vai ver ao longo da história, né? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento. O irmão de Abraão então morre em Ur dos Caldeus. E tornaram Abraão e Naor mulher para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Anrã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Mais pra frente a gente vai conhecer essa história, né? Da mulher que não poderia gerar. Ela não poderia gerar antes de conhecer o Senhor. Porque depois que ela conhece o Senhor, a gente vê a grande obra que Deus faz na vida dessa grande mulher. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Anrã, filhos de seus filhos, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Eu falei Abraão, né? Porque a gente costuma conhecer ele pelo nome que o Senhor deu ele, né? Mas era Abrão que se pronunciava, né? Aqui se diz Abrão, depois Deus muda o nome dele, né? E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. Aqui ainda não havia acontecido a mudança de nome. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Anrã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Babel foi uma grande maravilha humana, uma grande conquista humana. Porém, esse grande monumento, né, estava ali para trazer glória para as pessoas, não para glorificação do nome de Deus. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, entenda isso. Aqueles homens colocaram o seu coração de construir ali e fizeram de fato, né, uma grande construção. Mas eles se esqueceram da ordem principal, da ordem do início, da ordem de Deus. E Deus disse: é para multiplicar, é para frutificar. Não é para fazer um monumento, não é para querer fazer algo que venha a atentar a Deus. Deus não divide a sua glória. Deus então desce e confunde aqueles povos. E agora o que era para ser um dialeto só, o que era para ser apenas um idioma, ele é multiplicado. Ninguém entende mais de ninguém. E aquela obra que tinha tudo para ser grande se torna uma grande confusão. O nome Babel significa confusão, porque de fato aquele que tentar se gloriar ou atrair glória para si mesmo está, na verdade, trazendo para a sua própria vida, para a sua própria história, uma grande confusão. O homem, né, revela mais uma vez
um orgulho, uma arrogância, caracterizou no quê? Novamente, um pecado contra Deus. E novamente o povo desobedece a Deus, né? Eu anotei aqui coisas que eu achei muito interessante, né? Então eles constroem, né, uma torre para tentar chegar até Deus. E eles contrariam mais uma vez a ordem de Deus, a ordem que foi dada por Deus. Mais uma vez o homem querendo caminhar por suas próprias pernas. Eles queriam fama. O orgulho muitas vezes nos afasta de Deus. E eles vão desafiar a Deus. Eles estão ali envolvidos naquele projeto, mas se esquece que Deus está com os dois olhos, como chama de fogo, somente os observando. Então Deus simplesmente confunde aquele povo. Deus simplesmente entra naquele negócio. Todas as vezes que você desobedecer a ordem principal de Deus, você estará arrumando briga com Ele. Que você fique com essa palavra hoje. Não se torne uma pessoa autossuficiente. Você depende de Deus para viver. Nós não podemos caminhar sem Ele. Nós temos que colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida e deixar que Ele venha a ser o centro da nossa história sempre. Então fique com essa palavra. Eu espero que você tenha gostado e busque primeiro o reino dos céus, porque a palavra do Senhor diz que quando você busca primeiro o reino dos céus, as outras coisas te é acrescentado. Então busque primeiro a Deus, que você vai ver como Deus coloca as coisas no lugar, te dá uma vida de paz. Não adianta ter fama, não adianta ter dinheiro no bolso, não adianta ter carros luxuosos se você não tem o principal, que é a presença de Deus. E todos aqueles na Bíblia que caminharam com Deus, nós vemos que viveram uma história de poder. É isso que Ele quer para mim e para a tua vida. Que nós tenhamos uma vida de paz, que nós tenhamos uma vida cheia da presença dEle. Para que quando no final, quando a gente fechar os nossos olhos nessa terra, nós abrirmos eles lá na eternidade, juntinhos com Deus, pertinho dEle. E eu espero que o Senhor tenha falado no teu coração. E amanhã a gente está no capítulo 12, para a glória de Deus. 12 dias falando da palavra do Senhor. Não poderia ter alegria melhor. Fique na paz do Senhor Jesus.